Bom, pessoal, vamos falar sobre o contexto geral da história do Ceará, tá? Mas antes de começar, vamos primeiro, né, colocar o nosso foco aqui na PM Ceará. Deus quiser vai dar certo, tropa. Fé em Deus, vocês são uma lenda. Vamos lá, antes dos portugueses chegarem no território de Portugal, já haviam mais, estima-se, né, que tem um dado certo, mas estima-se que mais de 22 etnias já viviam aqui no nosso território, tá? E uma deles, que é muito importante a gente ressaltar, que pode cair na sua prova, é sobre os tupis e sobre os tapuias. Tem muitas, tem os cariris, tem diversas etnias, mas o mais importante ressaltar é sobre isso, os tupis e os tapuias. Tá, e quem são os tupis? Os tupis também são conhecidos como os tabajaras, tá? Tabajaras e os potiguaras, tá? Os potiguaras. Os tapuias, eles viviam mais no interior, tá? Viviam mais no interior. Viviam mais no interior, tá bom? Viviam mais no interior. Vale ressaltar também que a pesca e a agricultura, tá, era a base de subsistência deles. Eles viviam, né, de pesca, vou botar assim, viviam de pesca e agricultura. Lembrando que esse período aqui, tá, foi entre 1500 até 1534. Tá? Eu vou falar mais à frente as datas, para ficar mais organizado o estudo. Vale ressaltar também que mandioca, isso aqui tá ruim aqui só, a mandioca e o milho tem a principal importância essas duas etnias, tá? Eles usam muito de mandioca e de milho, é um aspecto importante. E também vale ressaltar que eles praticavam a antropofagia, tá? A antropofagia. E o que seria a antropofagia? Nada mais nada menos que os caras pegavam, matavam os seus inimigos, tá? Podia ser português, espanhol, italiano, enfim, qualquer etnia eles matavam e comiam a carne deles, simplesmente isso, tá? É canibalismo, entre aspas. É o resumo, a gente pode colocar com canibalismo. Simplesmente isso, não tem outra definição melhor, tá? Ele comia a carne dos seus inimigos, os tupis e os tapuias, tá? E as primeiras visitas europeias foi um espanhol, tá? Um espanhol que avistou o território do Ceará, tá? Foi em 1500, só que vale ressaltar também que ele não pisou no território cearense, ele só avistou, que foi Vicente Pinzon, tá? A sua prova você pode perguntar quem foi o primeiro cara que pisou no território cearense. Se você botar Vicente Pinzon, você se ferra, tá? Perdi questão, porque na verdade quem pisou no território cearense foi Martins Moreno, tá? Foi Martins Moreno. Vicente Pinzon, ele só avistou o território cearense, tá? Mas por que só avistou? Porque primeiramente ele era espanhol. Espanhol. E o que é que tem a ver ele sendo espanhol? Muito, tudo a ver, tá? Perdão. Porque nesse período nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, que é o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado aqui não deixava que nem o espanhol, tá, tentasse, na verdade não é que tentasse, eles não podiam pisar nos territórios que os portugueses já dominavam, tá? Eles não podiam, na região que era de Portugal, os espanhóis não podiam, graças a esse tratado aqui, Tordesilhas. Então por isso que Vicente Pinzon, ele não pisou em si no território cearense, tá? Ele não pisou, ele só avistou só, ele foi o primeiro, tá? O primeiro a avistar. Porque o Brasil, nesse período aqui, já era território de Portugal. Portugal já tinha controle dele. E os espanhóis não podiam, tá? Tinham que respeitar o Tratado de Tordesilhas. Aí mais para frente teve a tentativa, né, dos portugueses, tá? Em 1534, mais conhecido como as capitanias hereditárias. Foi as primeiras tentativas dos portugueses, tá? Foi as capitanias hereditárias, que dividiu o Brasil em várias faixas, tá? Várias faixas de terra, que ele não era capitania hereditária. A do Ceará foi dada a Antônio Cardoso de Barros, tá? A do Ceará. Deixa eu anotar aqui que é muito importante essa anotação, porque na prova eu vou perguntar, né? Então a gente tem que matar a questão. Isso aqui é os conceitos básico, tá? De história, é a parte no começo, bem no começo mesmo. O Ceará é só mata e pedra. Antônio Cardoso de Barros. Foi o que foi designado ao território do Ceará. Foram vários, tá? Só que eles foram divididos. Um pegou o território cearense, outro pegou o território pernambucano, paraibano, Bahia, enfim. Foi dividido. Só que o Ceará,
ele nunca foi conseguido colonizar 100%, tá? Foi um fracasso total, foi o do Ceará, tá? Devido a vários fatores. Um deles é os tupis e os tapuias, tá? Eles foram muito difíceis de conseguir um consenso com eles, tá? Os jesuítas tentaram, tá, ritualizar eles, mas os caras eram brabo, não tinha como, não tinha como. Então, o território cearense, na verdade, nada foi feito, tá? Muito por aqui. Porque os índios não deixavam, tá? Os caras praticavam antropofagia, pô. Os caras eram bravos, entendeu? Os caras eram muito bravos. Então, a gente vai dividir essa aula, fazer um resumo rápido, tá? Explicando detalhadamente. Em 1500, Vicente Pinzón, ele era um espanhol, tá? E ele foi o primeiro avistado do território cearense. Só que devido a isso, ele não pôde pisar, nem tentar fazer nada aqui no território, graças ao Tratado de Tordesilhas, que protegia o nosso território, entre aspas, bem entre aspas, a proteção desses espanhóis, tá? Porque ele não pisou no Tratado de Tordesilhas, que não podia pisar na terra de Portugal, e esse tratado, vale ressaltar também, que ele foi assinado em 1494. Isso aqui é só um detalhe extra. Caso pergunte na sua prova, o que foi o 1494 que impediu os espanhóis de pisar no território cearense, foi o Tratado de Tordesilhas, tá? Que fica esse adentro. Tá, vamos lá. Voltando o resumo. O Ceará já era habitado, tá? Estima-se mais de 22 etnias. Os tupis e os tapuias eram um deles que viviam aqui, tá? E diversos. A primeira visita europeia, tá? Foi pelos espanhóis, que foi o que não pisou na terra cearense por causa do Tratado de Tordesilhas, e teve a tentativa da capitania hereditária, que Portugal dividiu o Brasil. Eu vou tentar fazer um mapa do Brasil aqui, mas não vai ficar muito bom não, mas vai passar muito longe do Brasil isso aqui. Aqui vai ter Pernambuco. Eu sou péssimo em aço, tá? Tá parecendo o quê? Um brócolis? Mas enfim, o Ceará tá mais ou menos por aqui, eu acho, se eu não me engano. Eu não sou bom de geografia não, tá? Mais ou menos por aqui o Ceará. Tá? Aí vamos supor que o Brasil tá aqui. Aqui tem outro país, aqui tem o Grã-Pará, Pernambuco, Bahia, enfim, São Paulo, enfim. Tinha vários aqui. O tratado, no caso das capitanias hereditárias, foi para dividir o Brasil em várias terras. Foi feita uma divisão do Brasil em várias terras. Tá? Aí cada um ficou com uma capitania. Cada um donatário, na verdade. Tá? Um donatário aqui do Ceará foi o Antônio Cardoso de Barros. Em Pernambuco foi Eduardo Coelho. Na Bahia já foi outro. Enfim, cada capitania dessa tinha um donatário. E o donatário do Ceará, como eu falei, foi o Antônio Cardoso, que tentou também fazer fazer uma colonização aqui, para fazer o estado crescer e tudo. Infelizmente escravizar indígena, né? Que é triste. Mas enfim, não teve sucesso, tá? Devido a isso. Então o Ceará nunca foi em si, nunca foi feito nada aqui interessante, tá? E se resumiu a isso. Aí com o tempo, muitas guerras, muitas revoluções, teve a guerra do Cariri, revolução dos bárbaros, teve muita coisa. Aí ele foi aos pouquinhos se tornando independente, Ceará, tá? Mas a princípio não teve nenhum sucesso aqui de colonização. O único que teve, se eu não me engano, foi Pernambuco. E teve outro estado, agora não vou me lembrar o certo, mas foi Pernambuco, se eu não me engano, que deu certo a colonização. O resto, tá ligado? Falharam, tá? Falharam. Então, só para recapitular, em 1500, o Ceará foi avistado pelo espanhol, e em 1534 tentaram fazer a colonização, mas infelizmente falharam. Um fracasso total aqui. Então é isso, pessoal. Se caso ficar alguma dúvida, vocês deixam aqui embaixo que eu vou responder posteriormente a vocês, tá? Então, valeu aí, viu?